Boa noite a todos, boa noite nossos amigos que estão aí presentes, chegando aí. Hoje iremos iniciar mais uma live, né? Com a nossa amiga especialista em educação para o trânsito, Irene Rios, de Santa Catarina, né? Estamos aqui aguardando ela, daqui a pouco eu vou enviar o convite. Estamos começando. Bom pessoal, iremos hoje tratar de um tema bem pertinente, que é a educação para o trânsito, né? É um tema que está sempre nas lives, em debate aí, discussões, né? Desde quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, né? Que foi instituído em 23 de setembro de 1997, a Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. 120 dias posteriormente, de 120 dias, o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, exatamente no dia 22 de janeiro de 1998. Então, no Código, trata do capítulo 6º, né, do artigo 74 ao 79, trata-se sobre educação para o trânsito, né. Especificamente, o artigo 76 do CTB diz que nas pré-escolas de primeiro, segundo, terceiro grau, é obrigatório a matéria curricular trânsito, né. Mas, infelizmente, já fazem 22 anos e está só no papel. Na prática, infelizmente, isso não funciona no Brasil. Exceto campanhas educativas, né, como a Semana Nacional do Trânsito, que fica entre 18 a 23 de setembro, a 25 de setembro, e o Maio Amarelo, né, que é um movimento internacional que é no mês de maio. Exceto esse ano, que teve, mas na forma diferente, devido à pandemia. Então tivemos aí o Maio Amarelo pela internet, virtual, né? Mas nós vamos tratar aqui com uma pessoa que é referência em todo o Brasil, que trabalha para a educação do trânsito desde sempre, né? Ela vai falar aqui por datas, né? Quando ela iniciou. Nós vamos ter uma conversa bem bacana, bem produtiva com a Irene Rios, que é grande referência no Brasil, né? Então não percam, estamos aguardando aqui, é 19 horas, eu entrei um pouquinho mais cedo para convidá-los, né? E, enfim, vamos aí aguardar, tá chegando aí os amigos aí, Marcelo, Ronaldo Machado, Marcelo Rodrigues, sejam bem-vindos, obrigado pelo prestígio aí, a amizade e pela audiência. Eu convido vocês a participar da live, podem formular perguntas pertinentes à educação para o trânsito, será muito bem-vindo, tá, pessoal? Está chegando aqui na nossa live o Adriano Maciel. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Iremos hoje fazer uma live com a especialista em educação para o trânsito, Irene Rios, de Santa Catarina. Estamos aguardando ela aqui. Acabei de conectar aqui ao vivo, estamos conexão ao vivo aqui em todo o mundo, né? Via Facebook. Estamos aqui aguardando a especialista para a educação do trânsito, né? A especialista em educação para o trânsito, Irene Rios, que irá conversar conosco hoje, discorrer temas pertinentes, especificamente tratando do tema que é o tema da live, né? Que é educação para o trânsito, né? Então, estamos aguardando a professora Irene, já vamos daqui a pouco adicioná-la. Grande abraço, Alan Vieira, seja bem-vindo. Está chegando aqui também a nossa live, Elisandra Carvalho, Inês Santos, Alexandre Alves. O pessoal está chegando tudo de uma vez, é aí que eu gosto. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência, pelo prestígio. Estamos juntos aqui nessa live maravilhosa dessa noite, que é com a especialista em educação para o trânsito, Irene Rios, de Santa Catarina. Adriano Maciel está dizendo boa noite, sou instrutor do SESC Senat no Parque Novo Mundo, São Paulo. Ô Adriano, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Conheça o SESC Senat aí, acho que quando inaugurou. Faz mais de 20 anos, né? Que bacana, cara. Tenho muitos amigos aí em São Paulo, morei 30 anos aí, Adriano. Eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, trabalhei nas empresas de ônibus extinta Vila Ema,
nos anos 90 e nos anos 2000, e também na empresa Sambaíba, da Zona Norte de São Paulo. Um forte abraço para você, seja bem-vindo e pergunte aí, faça a sua pergunta, se participe, eu fico muito feliz pela sua presença. Um forte abraço, Adriano Maciel, do SESC Senat Parque Novo Mundo, grande parceiro aí, grande amigo, instrutor. E está chegando também um grande amigo aqui, instrutor, motorista dos bons aí, o Sombra Lima, está aí presente também, forte abraço. A professora Irene já chegou. Boa noite, nossos amigos, Terezinha está aí, Almeida, enfim, professora Irene já vou adicioná-la, né? E professor Adriano está dizendo obrigado, amigo. Eu que agradeço pelo prestígio da sua amizade, Adriano, pela audiência aqui da live. Fique aí ligadinho aí, que a dona Irene vai entrar aqui, a professora Irene, que possamos conectá-la e iniciar a nossa live de hoje, que será um imenso prazer. Professora, estou já conectando. Está chegando aqui na live também o nosso amigo, especialista em trânsito, né, de Jaboticabal, José Reinaldo Viciano. Boa noite a todos. Obrigado, Reinaldo, sempre participando das lives aí, sempre interagindo. Boa noite, Meritasca, grande instrutor de Flórida Paulista. Muito obrigado. Boa noite, professora Irene Rios. Seja bem-vinda. Boa noite, Tudo Eduardo. certo? Boa noite a todos. Tá me vendo legal? Tem imagem, áudio? Sim, estou ouvindo, sim. Está um pouco baixo, mas está dando de ouvir. Tá baixo? Está um pouco baixo, sim. Ah, é? Mas dá de ouvir, não há necessidade de aumentar, não. Não? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá ok. Bom, primeiramente, boa noite, professor Irene Rios. Eu quero dizer que é um imenso prazer você ter aceito o convite. Falei ontem, desculpa, estou sendo repetitivo, mas é um imenso prazer. E possamos escorrer aqui temas pertinentes, especificamente o tema que é o carro-chefe da professora, que faz um brilhantismo, com causa, conhecimento, tem essa capacidade de levar a educação para o trânsito em todo o país, com muito louvor, né, com muito esmero, com muita competência e com muita empatia também, né, sempre ouvindo os outros, né, conversando, participando de todas as lives aí. Boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite. E posso fazer uma pergunta depois que a professora se apresentar? Pode. Eu já vou Estou adiantar aqui e fica para com você a isso. palavra. Estou para responder. Sim. Faça a sua colocação e eu faço a pergunta. Pode falar boa noite para o pessoal, né? Eles só querem ouvir você agora. Por gentileza. A palavra é sua. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui, agradeço o convite. E sempre é muito bom falar de educação para o trânsito, compartilhar e aprender sobre esse tema. Então, serão momentos especiais e com certeza ficarão gravados e guardados na nossa memória. Sem dúvida. Muito obrigado, professora, pelas palavras de carinho e de respeito. Na verdade, a professora Irene Rios tem a formação, pelo que eu li, pedagogia, né? A primeira formação que você iniciou é professora mesmo, né? É isso? Isso. Eu sou formada em letras. Em letras. Na verdade, a minha experiência em educação, ela vem de muitos anos, desde os 18 anos, porque eu fiz o magistério, o ensino médio foi o magistério, então eu já lecionava para as séries iniciais, para a educação infantil, antes de fazer letras e enquanto fazia o curso de letras também. Depois que eu me formei em letras, daí eu passei a lecionar para as séries finais, né, hoje sexto ao nono ano, ensino médio. Passei por rede pública, rede privada, enfim, eu tenho uma experiência na área de educação já de bastante tempo. E eu comecei a trabalhar com educação para o trânsito, já trabalhava um tempo com educação, e educação para o trânsito entrou na minha vida em 2004. Foi devido a uma perda do meu irmão que eu comecei nessa área a pesquisar e a trabalhar com educação para o trânsito. Então, a perda do meu irmão me serviu de estímulo para que eu iniciasse, né? Só que eu vi que esse tema ele é tão necessário, é tão pouco material didático, há tanta carência e tanta necessidade
para que houvesse, para que haja mais segurança, mais paz no trânsito, que eu não parei só, não iniciei com os livros, eu publiquei o livro Transitando com Segurança, foi a minha primeira experiência na educação para o trânsito, mas eu não parei por ali. O livro foi em homenagem ao meu irmão, porém, isso me motivou a continuar a me aperfeiçoar na área, a fazer vários cursos, a fazer especializações, mestrado, a fazer formações para professores, publicar outros livros, artigos, enfim, da consultoria. Estou hoje nessa área, uma área apaixonante, muito gratificante, e procurando sempre fazer o melhor, né? Procurando salvar vidas, que é esse o foco, é esse o grande objetivo da educação para o trânsito. Exatamente, professora. É o nosso objetivo como educadores, como professores, como instrutores, né? O objetivo que nós concordamos, assim, acho que em unanimidade é esse principal, que é salvar vidas, né? O nosso objetivo maior é salvar vidas humanas, né? E o trânsito, infelizmente, está cada vez mais violento, né? O trânsito, ele não só mata pessoas, como ele mata famílias, né? Sim. Assim, não na parte física, na parte emocional, né? Eu também tenho infelizmente passei por isso com meu cunhado em 2003, então eu sei o que é, não é igual a mesma dor, porque minha esposa sempre é irmão dela, então a mesma dor que você sentiu, minha esposa também sentiu. Não é fácil, nós sabemos que só quem sentiu na pele, né, que sabe como que é doloroso. E o interessante é que a sua reação foi contrária, né, foi positiva, foi uma reação para conseguir suportar tudo isso. Você deu sequência exatamente ao contrário, né? Você quer sempre levantar a bandeira da educação para o trânsito, né? Isso é louvável, sua atitude, bacana, parabéns. Obrigada. Professor... Na verdade, eu sempre gostei de fazer, de escrever, de criar paródias, de criar histórias. E antes de eu publicar os livros de educação para o trânsito, eu já tinha obras com instruções relacionadas a autoconhecimento. Então, eu aperfeiçoei essa parte, procurei estudar sobre a questão da educação para o trânsito, as metodologias, e adaptei para o que eu já costumava fazer, né, com relação às paródias, às poesias, às histórias, enfim. Eu acredito que a educação para o trânsito ela tem que acontecer dessa forma, principalmente com criança. Nós temos que ser cada vez mais dinâmicos, cada vez nós temos que reinventar, temos que procurar alternativas. Hoje, com a pandemia, nós estamos vendo o quanto isso é necessário, o quanto é importante nós termos recursos diferenciados para atingir para as pessoas que nós precisamos para alcançar os resultados que a sociedade precisa, né? Sem dúvida. É muito importante a diversificação e as metodologias adequadas ao público que nós estamos trabalhando, ao público-alvo. Exatamente. Quando acontece acidente, professor, eu falo em sala de aula, pessoal, entendam uma coisa, eu exploro dessa forma. Os acidentes acontecem, são vários fatores, né? Nós sabemos, né? Mas o tripé, que até o nosso amigo Celso Alves Mariano, tecnodata de Curitiba, ele sempre fala, né? Que a educação para o trânsito, né? A engenharia, esforço legal que já soma junto com a fiscalização. Se não andarem juntos, tudo isso, não funciona, né, professor? Não flui. Então não adianta ser só educação, não ter fiscalização, não ter esforço legal, não ter engenharia. E vice-versa. Então, tem que andar tudo no conjunto, né? Engrenagem, né? Tem que trabalhar juntos, né? E, infelizmente, o que não está acontecendo, né? Lamentavelmente. Então, professora, na verdade, a pergunta que eu gostaria de fazer, acho que muitas pessoas vão fazer aí, porque, na verdade, uma live com a professora Irene nem precisa de perguntas, porque você domina tanto a capacidade de domínio de tema, não só por capacidade sua, mas por amor a seara educação para o trânsito, né, trânsito, que acho que é até tranquilo, mas mesmo assim eu vou insistir em perguntar. Mas antes eu gostaria de deixar um registro aqui, quando eu falo de educação para o trânsito nas escolas, talvez às vezes as pessoas acabam
equivocando, achando que eu acho que tem que enfiar a goela abaixo o artigo 136, colocar lá e conflitar com os professores que não têm conhecimento de trânsito. Deveria ter essa parceria, professor, do meu ponto de vista, a educação para o trânsito nas escolas, com material didático, né, vindo direto do MEC, né? Os professores não ficarem assim assustados e falarem que não tem dificuldade de adaptar com o material, enfim. Então, eu acredito que a professora deve compartilhar dessa linha de raciocínio, não é isso? Fica à vontade, professora. O que você diz disso? O material do MEC, junto com os professores, para eles poderem desenvolver essa metodologia trânsito de uma outra forma. Sim. Não, imagina. Olha, a educação para o trânsito nas escolas é o que nós tanto procuramos, o que a gente acredita que vai ser a solução, não a solução, mas que vai ser o caminho para nós chegarmos a uma segurança maior no trânsito, trabalharmos com as crianças, né? Claro que o adulto, ele também, não é porque a criança facilita esse trabalho, né? Porque a criança, ela tem a capacidade maior de aprendizagem, né? Sim. Ela é neutra, que nós vamos deixar de trabalhar com adulto. Temos que trabalhar com todas as fases, com todas as faixas etárias. Mas a educação para o trânsito com criança, ela precisa de um trabalho especial, né? Ela precisa de um tratamento especial. Ela inicia na família, com os pais, com os responsáveis, através da orientação, através do exemplo, principalmente através do exemplo. Exatamente. A criança, ela se baseia muito no que ela vê. Então, o exemplo do pai, o jeito que o pai dirige, ela vai assimilando esse jeito e vai até nas brincadeiras, se formos observar a criança brincando, ela já imita muitas vezes a maneira como os pais falam, a maneira como o pai trata a mãe, a maneira como a mãe trata o pai, como eles falam das outras pessoas. Então, a criança, ela se espelha no exemplo dos pais. E nós temos, então, que orientar esses pais. Então, por isso que quando nós falamos em trabalhar educação para o trânsito com crianças, nós não podemos esquecer dos pais, que são os grandes instrumentos. E a pedagogia, né? Isso, pedagogia com a criança e a pedagogia. Professora, você me permite só interrompê-la? Sim. Isso que a professora está dizendo, eu também falo em sala de aula, porque as ações, eu tenho um filho de 13 anos e meio, vai fazer 14 em dezembro. Então, desde pequenininho, quando minha esposa estava grávida, a primeira coisa que eu fiz não foi nem enxoval, foi comprar a cadeirinha, o assento, já fiz tudo, sabe? Aquela coisa. Comprei primeiro o Bobel Conforto, depois a cadeirinha, e mais para frente, quando já era grandinho, sim, de acordo com a faixa etária, comprei o assento. Enfim, muitas pessoas da minha família me criticavam, tiravam sarro, brincavam, ironizavam, achavam que eu estava, naquela época, viajando na maionese, né? Mas eu simplesmente ignorei. Então, eu falo assim, eu não sou perfeito, tenho defeitos como todo ser humano, não estou querendo passar uma imagem aqui do cara perfeito, claro que não. Mas como eu sempre gostei de trânsito, sempre procurei, eu não bebo, nunca bebi na minha vida, não fumo, graças a Deus, mas não tem nada contra, não estou fazendo apologia contra a bebida alcoólica nem cigarro, e muito menos droga. Mas então, eu sempre tive uma conduta, assim, correta. Então, eu acredito que não é só palavras, né? É atitudes, ações positivas. Tanto eu como minha esposa. E graças a Deus, meu sogro, já falecido, e meu pai também, sempre passou para o neto, os pais, as avós, né? Sempre de uma forma assim, correta, né? Na direção, se beber não dirija, nunca mexer no celular para enviar mensagens com o carro em movimento, sempre uso do cinto de segurança, dispositivos de segurança, lá do 277, enfim. Além de outros tópicos que a gente vai ficar a live inteira falando. Mas os principais, eu sempre passei isso. Então, eu acredito que a atitude é que fala tudo, né, professora? Atitude positiva, ações positivas, né? Ações positivas. A educação vem em casa, né? Com licença, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, é em casa. Na escola, os professores têm que ter a matéria disciplinar curricular, né? É verdade. Então, essa inversão de valores, às vezes eu comento, eu fico triste pelo fato que os pais, cada um educa da forma que quer, claro, o pai, mas está tendo esse conflito mais por causa disso. Tem totalmente liberdade na escola de desrespeitar os professores, de não prestar atenção na matéria, dispersar, enfim. Então, isso daí é complicado, é um vespeiro que a gente está mexendo. Mas é uma grande verdade. A gente vê vizinhos na família
acontecendo, tendo essa dificuldade, enfrentando esse problema. Professora, antes da senhora passar o feedback aí, se me permitir, eu posso dar uns alôs aqui para os nossos amigos? Amigos Sim, em comum? claro. Josimar Amaral Estou chegou agora aqui. compartilhando também aqui. Ah, bacana. O Josimar Amaral está dizendo boa noite, queridos amigos do trânsito. Grande abraço a todos. Obrigado, Josimar. Forte abraço, meu irmão. Claudinei Batista está aqui. O Josimar está dizendo, além de não estarem preparados, os professores não possuem infraestrutura adequada na maioria das unidades de ensino. Concordo com você, Josimar, é aí por aí mesmo. Sônia Miotti está aqui, da Mantina. Minha esposa, Eliana Franco Furtado, está aqui também, prestigiando a nossa live, professora. A Rita do SESC Senato de Araçatuba. Olha que audiência, professora. Ela está puxando mesmo, hein? Isso eu já imaginava, Bacana. né? Até pessoas que nunca entrou aqui na live, amigos meus, quando não estão nem por mim, estão por você, mas eu fico feliz, viu? Tem também outras pessoas aqui em cima. Tiago Souza, também instrutor, grande amigo. A Rita do SESC Senato, já falei. De Araçatuba, o Júlio César, obrigado, viu, Rita? Um forte abraço. João Vitor. Tem um rapaz aqui em cima que ele fez um comentário, deixa eu ler aqui, acho que ele já fazendo alguma pergunta. Nós vamos ficar chateados se eu não ler, né? Rapidão, professora. O Lucas Rodrigo Martelo, foi meu aluno, está aí, muito obrigado. Rosa Oliveira de Penápolis. O grande amigo de Curitiba aí, que eu fiz uma live com ele, o grande especialista, Antônio Carlos Gomes. Forte abraço, meu amigo. Silvia Helena também, professora de trânsito. O José Reinaldo Miciano está dizendo assim, a professora Irene acredita que os professores preparados para inserir o tema trânsito, matérias curriculares, de forma transversal. É isso mesmo, o José Reinaldo, de forma transversal. Você acredita? A minha esposa Eliana está dizendo boa noite. Marcelo Cândido Silva, instrutor do Rio de Janeiro. Meire Tasca, Alain Vieira, Silvio Luiz, Antônio Gomes, ali, e Sandra e Leônidas. Professora, vamos lá, eu vou ler depois, porque agora não vai dar tempo. Vamos lá. Ele perguntou se você acredita Sobre que os o tema professores... transversal. Sim. Como eu estava falando, a educação para o trânsito das crianças inicia na família e continua na escola. Então, a educação para o trânsito acontecendo na escola, ela vai possibilitar com que as crianças, os estudantes, tenham atitudes mais seguras enquanto pedestres, ciclistas, enquanto passageiros, e muitos deles provavelmente serão também futuros motoristas. Então, essas orientações já poderão ser dadas na escola. Como você já havia colocado antes, no CTB nós temos o artigo 76, que coloca que a educação para o trânsito deve ser trabalhada em todas as fases de ensino, desde lá ainda está primeiro, segundo e terceiro grau, que é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. A portaria 147, que foi publicada em 2009, coloca, lá consta que a educação para o trânsito deve ser trabalhada de maneira transversal. Claro que, para que o professor trabalhe isso, ele precisa de formação, porque trabalhar de maneira transversal não é difícil, mas o professor ele precisa entender que educar para o trânsito é ensinar valores, ensinar regras de circulação básicas. Não é necessário que ele conheça todo o CTB para isso, não é necessário que ele seja motorista para isso, né? Então, muitos professores realmente não estão preparados. Por isso que, às vezes, nós temos dificuldade de espaço em algumas unidades de ensino, seja nas secretarias de educação, seja até em algumas escolas também, porque entende-se, muitas vezes, que a educação para o trânsito será mais um projeto, mais um trabalho para o professor, que já muitos deles sobrecarregados, trabalham 40 horas aulas por semana, tem uma carga horária grande, tem família, então ele não tem, às vezes pode até ter interesse, mas ele não tem o tempo necessário para preparar essas atividades transversais. Então, por isso a necessidade não só de formação, como também de material didático. E esse material didático, para que o professor trabalhe educação para o trânsito de maneira transversal, ele precisa estar de acordo com o seu planejamento. Então, não basta, muitas vezes acontece isso, já aconteceu do Denatran, de outros órgãos do trânsito enviarem materiais para as escolas,
E esses materiais acabaram não sendo usados por muitos professores por não se sentirem preparados ou pelo material não estar em conformidade com os planejamentos. Por exemplo, o professor de matemática está trabalhando as 4 operações, e lá no material didático consta raiz quadrada. Que trabalhar trânsito de maneira transversal é trabalhar o conteúdo articulado, conteúdo de trânsito articulado com o conteúdo do planejamento do professor, com base na BNCC, que é o documento mais atual do MEC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi lançada em 2017, que prevê que o ensino aconteça a partir de unidades temáticas, de objetos de conhecimento, que são os conteúdos, né, de uma maneira mais macro, depois com as competências e as habilidades. Então, ele está estruturado dessa forma, a partir de objetos de conhecimento, competências e habilidades. E a educação para o trânsito, ela deve seguir também esse caminho. Então, tem todo o documento lá, com várias habilidades. Com cada vez que se eu trabalhar de uma maneira transversal, a educação para o trânsito, inclusive, na base consta a educação para o trânsito como tema contemporâneo transversal, está previsto, são 15 temas, e a educação para o trânsito está entre esses 15 temas, só que ele deve ser trabalhado no mesmo formato da base. É a indicação que está lá. Ou seja, é preciso que haja que o conteúdo de trânsito seja pedestre, seja cinto de segurança, seja o conteúdo calçadas, seja travessia de rua. O conteúdo que for trabalhado dentro do trânsito, da segurança do trânsito, deve estar em conformidade com a habilidade da BNCC. Colocando isso em prática, né? Digamos que o professor ele vai trabalhar substantivo, né? O número do substantivo, singular e plural. Na hora, se eu quiser fazer uma atividade transversal relacionada a esse conteúdo, a essa habilidade, que seria, no caso, digamos que a habilidade seja o aluno transformar as frases, né? Transformar as frases para o plural. Então, essa é uma habilidade. Dentro da competência, entender o número dos substantivos. Então, digamos que o professor queira trabalhar o trânsito dentro dessa habilidade. As frases que vão ser trabalhadas, pedindo para que o aluno transforme, que passe para o plural, elas podem ser relacionadas à segurança no trânsito. Então, quando o professor vai elaborar uma frase dentro da sua atividade, ele pode escolher frases. O aluno atravessa a rua com segurança, no singular. O professor vai passar essa frase, o aluno, né, vai passar essa frase para o plural. Os alunos atravessam as ruas com segurança. Ou seja, o professor vai estar trabalhando o plural do substantivo e o trânsito dentro da disciplina, sem precisar interromper o conteúdo curricular, sem precisar fazer algo a mais. E o professor ele tem a oportunidade de interpretar essa frase. Como é que é atravessar a rua com segurança? Quais os cuidados devemos ter para atravessar a rua com segurança? Aproveita o gancho, né? Aproveita o gancho e já... Exato. Aproveita o gancho, isso, e trabalha a questão do trânsito. Além de ser bem didático, né? Tudo isso é bem, né, lúdico, né? Se for analisar, né? Eu não sei se a professora conhece o meu tapete pedagógico, que eu produzi numa gráfica na minha cidade. Eu já vi, muito bacana, muito legal. Até agradeço a professora ter autorizado eu publicar no seu grupo de educação para o trânsito, tanto me honrou com a primeira vez, eu fiquei até meio constrangido de colocar, mas você aceitou, e você até fez um comentário na época, eu não esqueço, que ali é para agregar valores e para somar. Então, eu não sou formado em pedagogia, Irene, eu sou formado em recursos humanos, e, enfim, sou técnico de trânsito há mais de 20 anos, desde os anos 90. Eu sou oriundo do transporte coletivo passageiro. Então, eu sou um eterno aprendiz. Então, eu já ministrei há alguns anos aqui na minha cidade palestras de educação para o trânsito nas escolas, na Semana Nacional do Trânsito, em setembro, e em maio, no Maio Amarelo.
Mas, assim, muita resistência, as pessoas, até os próprios educadores, secretários, gestores, eles não veem muito com bons olhos. Isso me entristece, pessoas que têm mestrado, pós-graduação, em letras, em pedagogia e assim por diante, e eles acham que isso daí é balela, que eles falam que isso não funciona. Então, isso entristece muito. Inclusive, eu fui buscar o meu filho naquela época, na porta da escola particular, eu tinha desenvolvido uma atividade no período da manhã, e eu ia almoçar e voltar para outra escola pública da cidade. Aí a professora falou, eu estou vendo você com a camiseta do Mar Amarelo, eu estou lembrando que você vai na minha escola amanhã. Puxa, vai atrapalhar tudo. Quer dizer, é duro, né, professor? É desestimulante, mas eu sempre estou tentando aí seguir em frente e não entrar nessa vibe negativa, né? Pelo contrário, isso até me dá mais gás e mais motivação. Bom, professora, chegou agora também na nossa live uma grande amiga minha, professora, pedagoga, trabalha no Estado e é instrutora de trânsito também, especialista, a Sandra Machado, de Parapuã, que é uma grande amiga também, grande educadora também, sempre lutando aí para a segurança no trânsito e educação. Forte abraço, Shirley Faria. Tem perguntas aqui, meu amigo Cláudio Aoki. Boa noite, Febral, Irene, ótima live. José Espírito. Enfim, professora, essa portaria que você mencionou, a 147 do Denatran, foi de 2009, né? Isso. O que aconteceu com ela, professora? Como que está na prática? Qual que é a possibilidade agora, para 2021, vamos dizer assim, de ela... Vamos dizer, você falou, nós temos poucas leis, né? Tratando da educação para o trânsito. Para as pessoas que não são do trânsito, as pessoas que estão nos assistindo, que são educadores de escola pública, que são como você, mas não é do trânsito, é professor formado aí, mas não tem tanto conhecimento do trânsito. O que você poderia falar? O que vai acontecer? O que você vê? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas qual que é a tendência que temos para o futuro próximo em relação à educação para o trânsito das escolas? Eu sou bem otimista, então eu sempre acredito, tanto que eu estou bastante tempo nessa área. Muitos que entraram depois já desistiram, trocaram de área, mas eu acho que a educação para o trânsito ela ainda vai acontecer no nosso país, né? De uma maneira como merecemos que aconteça. E a portaria 147, ela já vai fazer, né, 11 anos que Em foi 2009, publicada. né? Já faz 11 anos. Eu acredito que agora que ela precisa até de uma atualização, porque depois disso houve tantas mudanças que é necessário revisar para ver se... Isso, minha opinião, né? Que é necessário... Sim, concordo. Né, uma atualização na portaria. E como a BNCC, como eu coloquei antes, ela prevê que educação para o trânsito seja trabalhado como tema contemporâneo transversal, então... A minha expectativa é que isso vai acontecer, porque até então era uma sugestão. Nós tínhamos o documento anterior, que são os parâmetros curriculares nacional, que lá consta os temas transversais nacionais, que são 6, se eu não me engano, que é saúde, sexualidade, pluralidade cultural, meio ambiente, ética e cidadania. E a educação para o trânsito ela não consta lá como tema transversal nacional. Ela consta como uma sugestão de tema transversal local. E na BNCC, ela está como um tema contemporâneo transversal nacional, junto com os demais. E colocado como uma necessidade de se trabalhar. Não é apenas uma sugestão, está indicado para que os professores trabalhem aqueles 15 temas nos seus conteúdos curriculares. Então, eu penso que vai acontecer muitas coisas. Nós temos alguns projetos em andamento, né? Tem o projeto do Observatório Educa, com material didático. Eu também trabalho no projeto do DENIT, junto em parceria aqui com o Labtrans e a Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós desenvolvemos material didático e curso para professores. Esse ano ele foi lançado agora em junho e está havendo formação de professores. Já são mais de 1.000 professores que estão sendo formados. Claro que teve a pandemia, que daí isso tudo acaba sendo um pouco diferente do que a gente havia programado, mas está acontecendo. Então, os professores eles terão a oportunidade de trabalhar o trânsito de maneira transversal
por meio desse programa, do programa Conexão DENIT, eles vão poder trabalhar o trânsito conteúdo curricular e vão poder escolher a atividade que está de acordo com o seu planejamento. No programa consta um portal com um banco de dados, com várias atividades transversais, as pessoas, inclusive, podem acessar esse banco de dados, ele já está disponível. Os cursos que estão sendo feitos com públicos ainda limitado, né? Esse ano é o projeto piloto, ano que vem a previsão é aumentar o público, oferecer curso para um número maior de professores, embora que nós já temos 1.000 esse ano, mas a intenção é aumentar esse número e oferecer cursos periodicamente, né? Então, eu sou otimista, eu acredito que a educação para o trânsito, ela vai acontecer e nós teremos o resultado que nós precisamos para a sociedade, porque, como você colocou, nós precisamos, para a segurança viária, precisamos da fiscalização, legislação, engenharia, educação, mas de maneira integrada, porque a gente sabe que apenas punir não está resolvendo o nosso problema. Tem muito motorista, muito infrator, melhor, né? Que paga a multa e continua cometendo infração. Então, não dá para dizer que todos estão aprendendo com a multa. Então, é preciso realmente a educação trabalhar junto com todas as outras áreas. Que aqui tem a cultura do país da impunidade. Basta ter a situação socioeconômica favorável, né? Ter dinheiro, ser empresário e ter advogado, enfim, ele se sai, né? O Código Penal, o Código Civil, ele fala que não é ultrapassado e ele, enfim, essa mentalidade é cultural, né? Então, por isso que se tivesse feito esse trabalho em 97, 98, quando entrou em vigor, a 9.503, com certeza não é utopia, mas acredito que o resultado seria outro, né? A realidade no presente, 2020, seria, vamos dizer, cair talvez uns 50%, estou falando meio a grosso modo, né? Mas acredito que teria diminuído, não teria tantas mortes, né, professor, nessas 2 décadas, né? Infelizmente. O nosso amigo está fazendo uma pergunta bem pertinente. O Cláudio, é um parceiro meu de muitos anos, né? Cláudio Aoki, Oswaldo Cruz, ele está dizendo: quem seriam os profissionais mais capacitados em lecionar aulas de trânsito nas escolas? Eu sei porque ele está perguntando, porque ele está dizendo que, no caso, ele sabe da minha luta, tantos anos, né? E eu até pretendo fazer uma faculdade, mesmo com a EAD de formação, pedagogia. Eu quero dar continuidade aos meus estudos, porque é um sonho que eu tenho, de trabalhar a educação para o trânsito nas escolas. Então, acho que ele está fazendo essa pergunta meio proposital, pensando em mim, que é muito amigo e irmão, né? Então, assim, seria, exemplo, 2021, 2022, teria dificuldade de eu ministrar, mesmo não tendo formação pedagógica, só superior, mas em RH, por exemplo? Teria essa coisa, a lei seria mais favorável a quem já é professor do Estado ou do município e é formado em letras, pedagogia, tem pós e outras especializações, aí só faria um curso de instrutor de trânsito. O que você acha que na prática aconteceria ou ainda é cedo para se falar nisso? Na verdade, da maneira como está organizado a legislação com relação à educação para o trânsito, a previsão do trânsito ser trabalhado de maneira transversal, entende-se que esse trabalho deve acontecer com professores que já estão em sala de aula. O trânsito ele vai acontecer junto já com as disciplinas, né? Em língua portuguesa, em matemática. Então, serão os próprios professores dessas disciplinas que irão lecionar. Isso não impede que você possa, que você que formado em pedagogia, que você possa dar aula de educação para o trânsito nas escolas, ou melhor, até quem sabe pegar assumir uma turma e junto com os demais conteúdos trabalhar isso também. Nesse momento não existe uma previsão para trabalhar a educação para o trânsito, isso de maneira nacional, né? Trabalhar a educação para o trânsito como disciplina, né? Embora alguns municípios tenham isso na sua legislação municipal, tem a educação para o trânsito como disciplina, agora eu não lembro o nome de nenhum para citar, mas eu já tenho visto isso, leis municipais que colocam a educação para o trânsito como disciplina curricular. Mas, nacionalmente, nós não temos essa previsão, até porque se nós tivéssemos isso hoje, por exemplo, nós tivéssemos a implementação
da educação tivesse um regulamento, uma legislação que prevesse educação para o trânsito como disciplina, nós não teríamos profissionais preparados para a demanda, né? Sim, Então, não tem mesmo. não temos. São muitas escolas, imagina, nível de Brasil, né? Precisaríamos pensar antes para que a coisa acontecesse, porque não deve ter só tem que ser com qualidade, né? Então, precisaria haver, primeiro, pós-graduação nessa área, mais cursos de mestrado e de especialização. Nós temos mestrado mesmo na área de educação para o trânsito, eu não conheço. Eu fiz na área de educação e a pesquisa foi sobre campanhas educativas. Existe em psicologia do trânsito, existe em direito de trânsito, engenharia do tráfego, enfim. Então, na área de educação, as pessoas que fazem, geralmente têm feito tipo do jeito que eu fiz, fazem a pesquisa, mas o programa em outra área, né, área afim. Então, precisaria ter essa oferta de mestrado em educação para o trânsito, ou que seja curso de especialização, né, também na área, para depois ser inserido a disciplina de educação para o trânsito nos cursos de licenciatura. E nós teríamos os profissionais preparados lá na pós-graduação que estariam lecionando nesses cursos de licenciatura, letras, pedagogia, matemática, enfim, para termos os profissionais preparados para trabalhar nas escolas. Penso que dessa forma seria mais a didática, a qualidade seria outra. Claro que educação para o trânsito não precisaria ser a disciplina melhor de educação para o trânsito, não precisaria ser exatamente só de educação para o trânsito. Ela pode estar junto com o meio ambiente, com ética e cidadania. Abrir leques, né? Isso, até porque tudo está ligado, saúde, enfim. É verdade. Né? Eu costumo dizer que no curso de primeira habilitação, na carga horária lá de 45 horas aulas teóricas, né? Eu falo, pessoal, para os alunos, né, é uma engrenagem, legislação, depende de direção defensiva, placas, sinalizações, aí vem mecânica do automóvel, noções de mecânica, noções de primeiros socorros, meio ambiente, cidadania, quer dizer, tudo é um conjunto de fatores ali, de matérias que vai complementando uma outra, né? O nosso amigo Antônio Carlos Gomes, de Curitiba, nosso amigo especialista, ele está dizendo o ponto de vista dele, Irene. Não existe interesse político para implantar a educação para o trânsito nas escolas. Eu vou dizer que eu concordo com ele nesse sentido, embora eu tenha uma esperança lá no fim da linha, né? Eu não sei se eu estou sendo utópico, mas se a gente não acreditar em mudança de comportamento, não acreditar em mudança de governo, em mudança de atitudes aí futuras, no futuro próximo, aí a gente até tem que parar com essa profissão e partir para outra, né? Embora eu, ao longo de 2 décadas que eu estou no trânsito, muitas decepções de vários lados eu já tive, não só da parte governamental, governo federal, estadual, municipal, empresas privadas, a gente sempre teve. Nunca é você bem visto quando você vai lá vender um projeto, falar sobre educação para o trânsito, mesmo que for de forma gratuita, ir lá como voluntário. É um negócio desgastante, tem que amar muito, tem que estar bem motivado naquele dia, você chegar lá, porque as pessoas estão, tipo, não estão nem aí, né? Se não tiver alguém por trás, parte política, empresários, que uma corrente bem forte mesmo, é complicado. Eu moro numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, né? Então, até tem um vereador aqui, o Eduardo Fiorilo, assistindo, ele está parabenizando a nossa live, até peço aí para ele está ouvindo, porque ele é professor da Unify aqui, advogado, traz a professora Irene Rios aí, conversa com ela aí, para dar uma palestra no anfiteatro da faculdade, para os professores, fazer um convite, agendar aí, né, e acertar aí com a professora, o porquê não, né? Então tem que começar a mudar a cultura do município e da região, porque com certeza, se a Irene Rios fosse ministrar uma palestra para a educação para o trânsito, numa universidade como a Unify aqui, que tem curso de medicina, com certeza, não só os professores que têm mestrado, pós-graduado, iam assistir, como os professores da região toda iam assistir, né? Então, eu acho que nunca teve um evento dessa grandeza, do porte aí da professora, do know-how, que viesse aqui na região da Nova Alta Paulista, estado de São Paulo. Então, nesse sentido aqui, as pessoas deixam passar, né?
deixa passar, e não pode, né? Nós estamos falando de educação para o trânsito, e isso significa o quê? Vidas humanas, né? Então, vamos implantar isso de uma vez por todas, vamos tirar do papel e pôr na prática com ações. Vamos começar do começo, devagar, mas vamos tirar o pé do chão, né, professora? Está muito devagar aqui na minha região, é um desabafo, aproveita a oportunidade. Mas é isso aí, inclusive, tratando-se da educação para o trânsito, voltando aqui, professora, no caso, você falou que o professor ele teria que fazer um curso de instrutor ou não necessariamente? O que já é a professora ou o professor? É necessário que ele faça o curso de instrutor. Eu entendo que o professor, para trabalhar a educação para o trânsito, primeiro tem que estar sensibilizado para a causa. Né? Por isso, às vezes, essa dificuldade de nós encontrarmos espaço, eu também já passei por isso, no departamento de trânsito, o pessoal do departamento de trânsito, o gestor, queria implementar a educação para o trânsito nas escolas. Fomos visitar a Secretaria de Educação e não conseguimos espaço, era de graça, porque ia ser tudo pago, todo o projeto ia ser por conta da diretoria de trânsito. Então, existe essa resistência. Mas essa resistência, ela existe por vários motivos. Um deles, eu acredito que seja a falta de sensibilidade, por não saber o que está acontecendo ali fora, por não saber da realidade de que nós perdemos tantas vidas diariamente e outras tantas ficam com sequelas permanentes. Então, é preciso falar isso para eles, mostrar os dados, mostrar o que está acontecendo, colocar a responsabilidade disso. O maior motivo dessas vítimas, a maior causa da violência no trânsito é o fator humano, embora exista também outros fatores, mas a maior causa continua sendo, né, a grande causa, o fator humano, pela imprudência, pela infração, pela falta de valores, por vários motivos que precisam ser pesquisados, né? Então, precisa sensibilizar o professor, o gestor da educação, para que eles apoiem essa causa. Depois de sensibilizar, é preciso, como eu coloquei antes, é preciso oferecer ferramentas para o professor para que ele trabalhe, né? E essas ferramentas incluem, repetindo, a formação e o material didático, de preferência, para que ele possa fazer um trabalho com qualidade, porque muitas vezes a gente vê trabalhos de educação para o trânsito sendo feitos apenas na Semana Nacional do Trânsito, apenas no Maio Amarelo, e muitos nem isso, né? Em muitos lugares nem nessas datas acontecem. Sim, concordo. Você me permite só interromper? A Verônica está fazendo um comentário bem pertinente, eu concordo com ela nesse ponto. A gente divergir não é pecado, né, professor? A gente está aqui fazendo um debate civilizado, respeitoso, educado, né? Mas ela está mencionando uma coisa bem interessante. Professores não habilitados farão, ela está questionando, farão curso de instrutor de trânsito? Quer dizer, ela está dizendo assim, ela está achando, do ponto de vista, pelo que eu entendi, interpretando o texto dela, a questão dela, é que é uma professora que tem pós-mestrado em letras, né, pedagogia, mas não é habilitada. Né? Então, ela está se referindo nesse sentido, né? Como que ela vai tratar de trânsito na escola, no fundamental, a criança pequena. Mas, eu não sei se eu estou errado, professor, até entendo, o Josimar fala isso, eu concordo nesse sentido, vamos dizer, prático, de ser transversal e tudo mais. Mas, de contrapartida, eu também fico com a pulga atrás da orelha, que eu venho lá atrás. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, que me desculpa, mas, assim, eu vejo um certo preconceito, às vezes, com instrutores, né, na escola, né, no caso, até para fazer as campanhas educativas, né? Eu acho que, você tem que ter mestrado para... Cara, é claro que um instrutor qualificado, que compra obras, que lê, que verbaliza bem, que raciocina bem, que interpreta bem um texto, que vai estudar, que tem que ter curso superior, até aí eu concordo. Mas tem pessoas aí que têm um know-how, não estou falando nem de mim, eu estou falando de amigas e amigos aí, que não são necessariamente formados em pedagogia, mas tem técnico de segurança, instrutor de trânsito, tem uma formação acadêmica, mas não é pedagogia, enfim, formado em outra área, mas tem uma capacidade, trabalhou em autoescola muitos anos, curso teórico,
no curso prático. Então, são pessoas que têm um know-how, que ama, que lê muito. Porque eu Claro, falo, com cultura não é certeza. só a parte acadêmica da formação. Claro que tem que ter, óbvio, mas assim, Sim. pessoas que têm esclarecimento, que verbaliza, que tem transmissão de conhecimento, didática pedagógica, pessoa que ama criança, que tem todo o perfil, mas não são É aproveitadas. tipo, Aí elas é são desperdiçadas. tipo o ProErd, né? O ProErd acontece nesse, é algo Exatamente. que nos lembra isso que você está falando. São policiais, militares, que também não são formados em pedagogia, e eles fazem um projeto tão bonito sobre drogas, né? São várias Isso, escolas, fazem um trabalho que envolve os pais e as crianças adoram. Então, isso poderia ser feito com o trans, pode ser feito essa parceria, por que que não? O professor, a legislação prevê que seja trabalhado de maneira transversal e esse trabalho envolve o professor. Tudo bem, mas por que que não pode envolver também as autoescolas, os instrutores de autoescolas, que já tem essa noção maior, esse conhecimento maior sobre as regras de circulação, que pode contribuir muito com esse trabalho. Eu compreendo e apoio isso também, embora isso não esteja na legislação. A resolução, acho que é 265, se eu não me engano, prevê a educação para o trânsito no ensino médio, isso. envolvendo os instrutores. Só que ela O já foi artigo. publicada, acho que é 2007, foi antes da portaria até, e pouquíssimas escolas tiveram usar essa resolução para a formação de condutores, né? Que daí os alunos teriam aula no ensino médio em horário extracurricular, teriam as aulas teóricas durante 2 ou 3 anos, se não me engano, e depois não precisariam ter as aulas no CEP. Instrutores de trânsito. Só que tem toda uma. Né, precisa ser autorizado, enfim. Professora, E ela não aconteceu por vários motivos que agora realmente precisaria alguém que soubesse melhor esses motivos. Ela não aconteceu ainda, né? Que seria ótimo, no meu entendimento, que os é, alunos no ensino médio já tivessem essas noções, porque eles estão prestes a serem habilitados, né? Então, se eles já tivessem as noções já no ensino médio, seria muito bom, porque quando a carga horária que nós temos para formar o condutor é muito pequena para formar o cidadão, né? Nós conseguimos sim, formar o condutor, as noções básicas, mas para formar um cidadão precisa de mais tempo. E o sem que nós dúvida. precisamos é de cidadãos conscientes no trânsito. E isso precisa acontecer lá desde a criança, na família, na escola e depois no ensino médio, se nós tivermos essa oportunidade de trabalhar mais tempo a questão das regras de circulação, a sinalização, toda a parte teórica do CTB, né? E a questão dos valores, ética e cidadania, nós Sem teremos com dúvida. certeza melhores condutores, porque ele já vai chegar no Centro de Formação de Condutores com a questão ética já construída, É, né? Ele já não vai estar com aqueles vícios todos que muitas vezes são encontrados, né, no Centro de Formação de exatamente. Condutores, pessoas que já vêm com vários, né? Então, eu Travou, né? defendo, eu acho que é interessante tudo isso. Quem sabe isso, eu espero que isso aconteça ainda, essa parceria escola, centro de formação de Os condutores, né? condutores. Para a gente conseguir melhores cidadãos. Sem dúvida. Inclusive, aproveitando o gancho, se você me permitir, eu, em cerca de 2009, aqui na cidade onde eu resido, na Matina, eu fiz um trabalho de educação para o trânsito. Eu iniciei, sem ter formação, como eu disse, pedagogia, eu simplesmente fiz uma parceria com os empresários de autoescola aqui, fizemos eu produzi nas gráficas uns banners de Cebolinha da Mônica, né? Com a Mônica, semáforo vermelho, Cebolinha amarelo. Fui copiando, pesquisando e fui tirando, lendo.
enfim. E sozinho, só as autoescolas ali me apoiando, assim, mas nada, eu que tive que correr atrás de tudo, Secretaria da Educação, Prefeitura, Câmara Municipal, enfim, e Polícia Rodoviária. Fiz até a simulação com os carros de acidente, com os bombeiros. Eu sei que na época foi muito bacana. Pena que não deu continuidade, que eu falo, se tivesse dado essa continuidade, mais pessoas da área da educação, mais professores, mais pessoas assim, da área da educação tivessem comprado essa ideia e tivesse feito essa parceria, com certeza a cidade, a região teria outra visão. A minha intenção não é ter o holoforte para mim, pelo contrário, eu queria formar multiplicadores e parceiros para que possamos fazer um trabalho de qualidade, cada vez evoluindo mais. Através dos erros vem os acertos, não é verdade, professora? Que vai aprimorando, né? Porque quem tem medo de errar nunca sai do lugar, né? Eu penso assim. Então, eu percebo que não é de hoje que eu estou nessa luta diária, constante, e sempre sozinho, professor. Então, por isso que eu falo que não é fácil. Por isso que tem que ser, como a colega que instrutora falou, mencionou, teríamos que lá de cima os instrutores serem mais olhados e mais valorizados. A categoria eu estou representando a classe como instrutor de trânsito, que eu estou já há mais de 25 anos. Então, eu acredito que a gente tem que ser a profissão mais unida, correr atrás. Agora, também vou dar um recadinho. Ao mesmo tempo que eu defendo os instrutores, eu também faço uma crítica bem assim, no bom sentido. Pare de ficar na área de conforto, instrutores e instrutoras, e façam mais cursos e se motivem mais também. Né? Tem muitos cursos EAD, pós-graduação, especializações, outros cursos profissionalizantes. Então, faça isso, né? Faça uma outra graduação. Se não tem nenhuma, faça a primeira. Faça. Então, quer dizer, não espere alguém investir em você. Eu costumo dizer, você tem que ter coragem de investir em você para que uma empresa, uma autoescola vai investir em você. Enquanto você não tiver essa disponibilidade, esse interesse e encarar isso como custo e não como investimento, infelizmente, vai ser um profissional sempre mediano, né, professora? O investimento na gente tem que ser contínuo, né? Contínuo. Hoje, olha só o que nós estamos enfrentando, toda uma mudança por causa da pandemia, estamos tendo que fazer tudo digital, né? As escolas também estão passando por isso, então os professores estão tendo que dar aulas de maneira... né? Pandemia, atividades não presenciais. Né? Exatamente. E ninguém estava preparado, exatamente. E poderíamos estar, porque essa tecnologia ela já existe há muito tempo. Mas nós somos acomodados e a gente não foi... Não é? Todos poderíamos estar preparados, porque já não foi agora que aconteceu essa tecnologia toda. Sim. Então, a gente... eu falo de área de conforto, me perdoa, eu estou falando de mim também. Eu não estou querendo apontar dedo para as pessoas e ficar, eu sou o leão da montanha e o inventor da roda. Eu estou até falando de mim, eu estou me incluindo nisso. A gente tem esse, apesar que eu também sou esforçado, também estudei, estou estudando, e o princípio da humildade existe em mim. Mas, às vezes, a gente fica acomodado, numa situação confortável. Não vou fazer isso. Né? A gente se acomoda e vai fazendo tudo meio que sob pressão e acaba, às vezes, deixando de ter a qualidade que poderia ter, né? Por exemplo, na questão do vídeo. O ideal é que nós fizéssemos cursos para fazer esses vídeos de uma maneira, saber a maneira correta de posicionar, para não ficar se mexendo, a maneira correta de... São várias coisas, né? Que a gente, devido a tudo ter acontecido muito repentinamente, tudo muito rápido, ninguém esperava, nós não nos preparamos e as lives estão acontecendo desse formato. Então, está sendo priorizado os conteúdos e eu acho que está sendo bem bacana. Eu estou aprendendo muito nesse período, tem tido muitas lives. E, olha, nesse momento, inclusive, estão acontecendo várias outras. E assim, algumas ficam gravadas, outras não. Não tem como acompanhar todas. Então, e cada vez mais vai ter esse filtro. Cada vez mais as pessoas vão filtrar o que é interessante, o que é mais bem feito, o que tem mais conteúdo. E cada vez mais nós vamos ter que fazer melhor. E para fazer melhor temos que estudar. Tem que estudar as tecnologias, tem que estudar as metodologias, os conteúdos, tem que pesquisar. Então, às vezes, a educação para o trânsito, agora voltando um pouquinho, muitas vezes é um faz de conta.
É feito porque o município tal fez, porque o CFC tal fez, eu vou fazer também, vou fazer daquele jeito porque achei legal. Mas será que o público que eu vou trabalhar é o mesmo público que eles trabalharam? Será que as necessidades que a minha cidade tem, a necessidade que a minha região tem, são as mesmas necessidades que eles têm? Então, é preciso pesquisar. Pesquisar qual é o que é prioritário ser trabalhado na educação para o trânsito, quais conteúdos, qual o foco, qual é o objetivo, né? É preciso pesquisar qual o público-alvo. Depois eu ter isso definido, qual o público, qual é o conteúdo mais necessário, é motociclista que precisa mais, é pedestre, qual o conteúdo que está sendo mais necessário trabalhar nesse momento. Depois eu já ter tudo isso resolvido, selecionado, escolhido, eu tenho que pesquisar novamente qual a metodologia para esse público. Se for jovens, se for falar com jovem, é uma linguagem. Se for falar com criança, é outra linguagem, com adulto é outra. Então, eu não posso querer usar a mesma linguagem. E não vai ser interessante. E a aprendizagem, ela acontece por várias etapas. Eu posso transmitir diversas informações, mas se as informações que eu estou transmitindo, os dados que eu estou transmitindo, eles precisam ser interessantes. Porque senão as pessoas não vão mudar de canal, mudar de, né? Sim. No caso, nós nem é canal, né? Vamos assistir outra coisa, enfim. Ou até digamos que seja numa palestra, elas vão estar atentas, mas a mente delas não vai estar ali, só vão estar de corpo, mas a mente não vai estar ali, porque não interessou. Agora, sendo interessante, além de sendo interessante, elas vão ficar atentas. E se o conteúdo estiver claro, que além de ser interessante, eu tenho que colocar na minha atividade educativa, o conteúdo tem que ser colocado de maneira clara, para que todos entendam. Eu tenho que imaginar o nível de escolaridade mais baixo daquele público. Ô, professora, aproveitando a todos. Gancho, você me desculpe interrompendo, como diz o Jô Soares, é nosso amigo Lima, de Campinas, da Autoescola Campos Salles, está aí parabenizando a nossa live. Ele é o causador, vamos dizer assim, ele é o meu incentivador, me convidou pela primeira vez para fazer uma live, o Carlos Rabelo também, mas o Lima foi um cara que sempre me apoiou muito. E ele falou, professor Eduardo, você tem que fazer mais lives, vai fazer mais. Aí, através dele, já fazem praticamente 3, 4 meses que eu estou fazendo, já fiz, acho que é essa 32 lives já, né? Parece que foi 2 ou 3, mas já fiz com vários especialistas, Antônio Gomes, Coronel Ordeli Saavedra, Josimar Amaral, enfim, enfim, tanto outros aí do Pernambuco, vários amigos aí. Então, é como você disse, eu aprendi muito, mas muito com essa live, porque eu não sei se eu ia suportar ficar longe de sala de aula praticamente 5 meses. É o que eu mais amo fazer, estar em sala de aula, professor. Você me acompanha há algum tempo também na rede social, você vê quanto que eu tenho amor, devoção à docência, a cursos especializados que eu ministro há alguns anos, mas eu iniciei na primeira habilitação, aliás, lá na empresa de ônibus, com os motoristas, cobradores. Então, eu transito na parte de transporte, na parte de trânsito, mas tudo acaba o resultado trânsito. Então, aproveitando isso, eu fico pensando assim, o que seria daqui para frente, as pessoas pensam que vai ser totalmente virtual, né? Eu acredito que a pandemia acelerou os cursos remotos, né? Obrigatório ter remoto pelo fato da pandemia, e os cursos EAD. Porém, eu acredito que isso, 100%, eu acredito que não vai suportar, não tem estrutura para isso. Você concorda, professor? Não, eu concordo. Eu acredito que depois da pandemia vai haver algumas mudanças, mas não vai ser tão radical. Muitas coisas vão voltar assim como era e outras vão mudar, né? E a questão das lives, acredito que vai continuar. Muitas atividades que são feitas agora de forma digital vão continuar, mas o presencial vai voltar também, porque essa questão do calor humano, de vocês, isso é muito, muito importante, é diferente. Embora de maneira digital é mais barato, né?
fica mais econômico e eles conseguem atingir uma quantidade maior de pessoas. Então, penso que dá para mesclar das duas formas. Da maneira mais inteligente, mais produtiva, usar os dois formatos. Sim, mas eu gostei de uma colocação, eu fiz uma live com o nosso amigo Eduardo Cadori, do Rio Grande do Sul, né? Grande Cadori, forte abraço, se estiver nos assistindo. E ele mencionou uma coisa interessante, que lá no Rio Grande do Sul já está funcionando, desde o início, as aulas remotas em primeira habilitação. Então, eu achei interessante, os amigos aí que não escutou o Cadori mencionando isso, que os alunos estão visualizando ele com o notebook ligado, com o PC ligado, na sala da casa, no quarto, no escritório, e o pai e a mãe está passando lá atrás e dá uma paradinha para ouvir e visualizar o que o professor está explicando. Bacana. Então, bacana, é positivo para nós. Por quê? Porque às vezes o aluno não queria ir para o CFC e fala, aquele professor chato, aquela professora que só fala besteira, fala tudo que eu já sei, aquela coisa de jovem, né? Querer sair do foco. Agora não. Aí, digamos que o pai ou a mãe do aluno, ele é amigo do dono do CFC. Exemplo, aí no dia seguinte ele encontra o diretor do CFC, o diretor de ensino, ou o próprio proprietário, e fala, olha, a aula da professora Irene, o Eduardo lá, eu gostei, viu? Poxa, tinha coisas que eu nem lembrava mais. Na minha época não tinha curso teórico, enfim, aquele papo de sempre. Então, o que vai acontecer? Se o instrutor estiver preparado ou se preparando na parte de material didático, o PC, internet, toda a parte de conexão, ele estiver redondo, ele vai fazer a diferença. Eu costumo dizer assim, eu penso que essa pandemia, nesse sentido, foi positivo, porque eu acredito que daqui para frente, pós-pandemia, só vai ficar na área de trânsito, principalmente nos cursos teóricos, quem faz a diferença e quem se dedica, viu, professor? Sim. Concordam? Tem que ser, concordo. Eu penso que também cada vez mais vai haver exigências com relação aos profissionais. Vão ter que se adaptar, vão ter que se aperfeiçoar para poder acompanhar o mercado, né? Então, isso em todas as áreas. Porque tem muito caroneiro, viu, professor? Me perdoa falar, mas tem muita gente ganhando facinho, e com aquele material didático ultrapassado de 20 anos atrás, tá? E fica bem quietinho. Está ganhando dele, e não está preocupado com a boa formação, com a educação para o trânsito. Infelizmente tem em todas as áreas, pessoas assim que realmente não se dedicam, né? Precisa de dedicação. Se você quer progredir no que você faz, precisa se dedicar. As coisas não caem do céu, você precisa, né? Precisa estudar, muitas vezes as pessoas criticam o fulano, né? Por que ele conseguiu uma promoção e eu não? Mas olha, ele fez algo diferente, né? Provavelmente. É a lógica, né? O profissional mais competente acaba seguindo os caminhos diferentes dos que não são. Tudo isso vai sempre pautando a responsabilidade, a ética, a humildade, né? Sempre trilhando o caminho do bem, compartilhar conhecimento, ajudar. O problema é que tem pessoas no nosso meio, também, né? Eles ficam ali meio atrapalhando, travando o bom andamento da educação para o trânsito. Eu estou falando isso, professor, porque eu sei que tem muitos amigos, eu estou aproveitando a oportunidade de mencionar, você me perdoa se eu estou abordando esse assunto, mas é um momento oportuno para falar isso, para as pessoas que estão nos ouvindo se sentirem representadas, né, por mim aqui, graças a Deus, pelo fato que se querem mesmo trabalhar com o trânsito, tá bom? Já voltou. Tinha dado uma travada. Voltou? Tem que pensar... Está me ouvindo? Tranquilo? Estou ouvindo. Tem que pensar na boa formação do condutor, tem que pensar na educação para o trânsito, tem que ter os olhos e ter mais coraçãozinho, ter mais empatia, né, professor? Porque o trânsito é um palco social. O trânsito é um problema meu, o seu é um problema nosso. Temos que voltar no olhar do bem, pensar em ajudá-los. O professor tem que ter mais... tem pessoas mescladas no público de reabilitação. Tem pessoas de idade, tem jovens de 18 anos, tem de 25, tem de 40. Por isso que a gente tem que usar uma linguagem que seja adequada a todos. E tem que ter empatia. Principalmente, você precisa se colocar no lugar do outro, muitas vezes, naquela situação, para você entender por que daquelas atitudes.
né? Isso é fundamental, Eu procuro os fazer a minha valores, parte né? sempre. Eu sei que eu Sim, tenho vários defeitos, eu procuro evoluir, melhorar cada vez mais, sempre pautando capacidade, potencial, mas sempre a humildade, sempre, né, professora? Sempre falando, não, sim. eu sou bom, mas eu necessito melhorar mais. Ainda falta muita coisa em vários aspectos para a gente melhorar, né? Como ser humano, como profissional, e exercitar a empatia, nós sabemos que não é uma coisa fácil, uma atitude que a gente não vamos falar na boca, eu exercito a empatia, não. Não é sempre que a gente exercita. A gente falha muito, né? Não é todo dia que você está. Então, tem que ter Sim. muito amor ali na causa, no ofício, né? Para poder. Tem um detalhe, professor, eu percebo que as pessoas, os alunos, eles têm uma percepção apurada. Eles observam quando o instrutor está ali, não só pela parte econômica, mas pelo amor, eles sentem isso. Então, o maior elogio que eu recebo não é falar que eu sou um bom instrutor, é falar, poxa, professor, como você gosta disso daqui, né? Para mim já ganhei o dia. Quando ele percebe, sem eu falar nada, como você gosta Sim. disso, né? Você ama estar no trânsito, no intervalo, tomando um cafezinho, um lanche, eu percebo que você fala. E quando a gente ministra a aula, dentro do conteúdo programático, quando a turma é boa e o negócio está fluindo, sobra um tempinho para a gente tratar mais de educação para o trânsito, né? Abordar mais assuntos. Eu sempre Sim, menciono a usar professora de sala de metodologias aula. diferenciadas, né? Eu vejo que Exatamente. você faz isso, você costuma usar O metodologias tapete. diferenciadas, e isso é importante, não ficar, para que seja mais dinâmico, não fique para que não fique monótono. E às vezes não são só os vídeos, muitas vezes são coisas até mais simples, que você consegue uma contação de história, né? Gosto, uma Sim, contação de história para adulto, por exemplo, é possível você sim. ensinar alguma coisa, algum conteúdo nesse formato, né? Usando música, usando histórias, e a própria dramatização é muito interessante. Isso fica mais memorizado, que nós aprendemos muito pelo que nós vivenciamos. Então, quando a gente faz Isso. alguma coisa que precisa pensar, que precisa construir algo, a aprendizagem ela acontece com mais facilidade, principalmente com jovens. Porque para jovens, se Sem você for dúvida. mostrar apenas vídeos para eles, né, muitas vezes eles não estão nem preocupados com aquela situação, aquilo lá não parece que é real. Você mostra um vídeo de um acidente de trânsito, É, mostra um vídeo das pessoas lá sofrendo, é. ensanguentadas e tal, para muitos, aquilo não causa efeito, não comove. Para outros, Já não, está não dá para obsoleto, né, generalizar. professora? Então, com o jovem, Já o está. ideal é que a gente faça eles vivenciarem, é, atividades mais práticas, faz com que eles pensem mais sobre aquele conteúdo, para que haja mais a percepção de risco, né? Porque a percepção de Sim. risco, até eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho É o sobre tema, isso. né? É o tema Isso. da Pode falar. campanha, É o isso, tema desse da ano. campanha. Perceba o risco, proteja a vida. Vida. Para perceber o risco, eu tenho que estar motivado para isso. A percepção de risco é algo pessoal. A percepção ela vem dos Sim, sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. Então, sim. muitas vezes eu percebo algo que você não percebe. E É. vice-versa, você Exatamente. pode perceber alguma coisa naquela situação ali do trânsito e eu não percebi. Então, a percepção de risco, ela é pessoal e ela envolve diversos fatores. Nós temos no trânsito o risco real, que é, no caso ali, você vai atravessar fora da faixa. Tem um risco É. real. Você vai falar no telefone, no celular enquanto dirige, vai mandar uma mensagem enquanto dirige. Estamos diante de um risco real. Mas a pessoa que está fazendo isso, ela pode não perceber esse risco, porque Sim. ela não teve esse conhecimento, ela tem outros É. valores, por vários motivos. E a educação para o trânsito, ela atua ali. Ela Isso. tem que buscar alternativas e metodologias para que as pessoas tenham esse conhecimento, para que elas tenham a percepção de risco. Então, Exatamente. isso é importante ser trabalhado, e importante trabalhar muito isso no CFC também, né? Para que os condutores saiam de lá com a percepção de risco, com a conscientização, e para que, quando estiverem Formar dirigindo, condutores mais adotem conscientes, né? atitudes seguras. Sim. Né, desculpa interrompê-lo, Sim, perdão, mas é formar condutores conscientes, né?
Eu costumo dizer que a formação, eu sou totalmente contra, embora eu não sou legislador, eu sou instrutor, educador. Então, eu procuro entender, passar para eles que a nossa lei, a nossa legislação é muito falha no processo de formação para condutores. Então, eu percebo que muitos ali pegou o fio da meada, tem uma percepção mais apurada, então eles até dão um sorriso e já falam, professor, eu gostei dessa sua sacada, eles falam, né? Então, eu tenho que tratar os outros que não têm essa percepção. Então, é complicado, tem que gostar e tem que ter esse... no início não tinha esse jogo de cintura, né? Como se diz popularmente falando, né? Um termo mais simples. Mas aí eu fui pegando. Quando eu foco ali, foco aqui, tá todo mundo bem, simples, mas quando eu percebo que o objetivo é atingido, é satisfatório, é prazeroso, porque aí você consegue ter um tempinho de sobra ali, que não vai atrapalhar o que tem menos percepção, para poder chegar até você e entrar no entendimento. Isso daí é satisfatório. Por isso que eu uso algumas ferramentas como o tapete, didático, lúdico, né, de imagens, não só com a turma da primeira habilitação, que eu estou afastado desde 2016, mas eu não parei de ministrar cursos especializados para adultos, profissionais que têm menos estudos, muitas vezes motoristas de ônibus, que não têm nem o ensino médio. Então, primeiramente, eu tenho que passar para eles que eu também sou motorista como eles, exercitar empatia e começar a entrar. Então, aí você começa a entrar de outra forma. Quando você vai ver, eles observam que já entrou na situação do que é a proposta que eu quero transmitir para eles. E dá certo, muitas vezes. E quando não dá certo por esse caminho, você tem uma outra alternativa, né? E a gente vai seguindo dessa forma. Professor, tem algumas perguntas aí que você achou pertinente, que alguém fez, algum internauta que Eu não consegui formulou? olhar todas aqui, eu posso até responder depois, porque durante todas é impossível, não tem como, né? estou conseguindo acompanhar. Mas tem algumas Mas tem que você... vários comentários, tem vários comentários. Obrigada pela atenção de todos, né? Muito bom isso. Você viu como você falou que eu exagerei, né? Falando de você, não exagerei não, porque ó quanta gente que nunca assiste a live, são meus amigos. Então, até as pessoas que não são da área de trânsito, eu acho que o seu nome já soa, a Irene Rios, é referente, sabe? No inconsciente, porque tem muitas pessoas que nunca entrou na live aqui, eu estou feliz por isso. Estou muito feliz mesmo, porque despertou a curiosidade, né? Quem não é da área de trânsito. Querer dar uma espiadinha para ver. Então, parabenizando, é bacana isso, né? Estão gostando. Tem coisas que não tem preço, né? Esse carinho que eu recebo das pessoas é muito gratificante. Às vezes até eu poderia, eu não sou, meu estilo é de não ficar comentando muito, mas eu vejo tudo, estou sempre curtindo, então esse carinho, essa atenção que eu recebo, isso é muito gratificante, me motiva a continuar, né, nessa área e a fazer cada vez melhor. É uma energia boa, né? É boa essa energia, energia boa, é muito bom isso. É muito bom. De vez em quando, né, recebo alguns comentários de algumas pessoas e depoimentos dizendo que estão trabalhando com os meus textos, com as minhas histórias, as músicas que eu construí. Enfim, isso é muito bom, né? Mandam fotos, é muito bacana. Isso faz com que a gente veja que o que está sendo feito está sendo útil e que eu espero que esteja salvando vidas, né? Que é esse o grande objetivo. Né? Professora, pode falar, com vontade. Prossiga, por favor. Eu ia colocar, você falando ali da questão das metodologias, que quando nós vamos fazer uma orientação, nós podemos escolher entre várias, né? Entre várias metodologias, nós podemos escolher entre dar dicas ou fazer provocações. Isso serve para qualquer público, né? Então, principalmente para adultos. Então, digamos que quando eu dou dicas, não que as dicas não sejam interessantes, elas são importantes, principalmente quando é algo novo, algo que eu preciso orientar, mostrar como é que é o funcionamento, né? Dar dicas, por exemplo, de como é o uso do encosto da cabeça, por exemplo. Eu vou dar uma dica para informar isso. São informações. Agora, quando eu faço provocação, eu tiro a pessoa da zona de conforto, né? Eu faço ela pensar sobre a sua atitude. Então, isso muitas vezes causa um impacto maior
e produz um efeito, uma aprendizagem maior. Por exemplo, no caso, se eu for falar da questão da bebida e direção, se eu for dar uma dica para uma pessoa, eu posso dizer, digamos, numa abordagem, né, ou na fiscalização, bebeu e vai dirigir. Já pensou se você atropelar e matar uma criança? Isso seria uma provocação. Né? Um exemplo de uma provocação. Se eu for dar uma dica, eu vou dizer: se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Né? Beba. No caso do celular, né? No caso do. Eu chego lá e dou uma dica: não digite enquanto dirige. Se eu quiser fazer uma provocação, a mensagem do celular é mais importante que sua segurança? Então, é diferente. Uma coisa da outra, né? Você vai no ponto, né, Irene? O cinto de segurança. Usar o cinto de segurança é lei, está no código. Uma dica. Mas se eu chegar para a pessoa e colocar, né, e falar para ela, para o motorista, o passageiro do banco de trás está sem o cinto de segurança. Já imaginou se alguém cortar a sua frente e você bater? Onde vai parar esse passageiro? Sabia que você pode morrer por causa dele? Então, são possibilidades de fazer diferente, de fazer a pessoa se conscientizar, né, de perceber o risco, de se conscientizar sobre as suas atitudes no trânsito. Perfeito, maravilha, é isso mesmo. Esse é o objetivo, né? Sim. Outra coisa, nós temos que pensar em quanto nós somos permissivos no trânsito, né, também. Porque muitas vezes a gente fala e tenta orientar, mas muitas vezes nós toleramos muito no trânsito, né? Então, nós somos muito permissivos muitas vezes. Muitas vezes, por exemplo, a gente for pensar em algumas atitudes que nós temos no trânsito, né? Por exemplo, se algum amigo pede carona no seu automóvel, menor de 7 anos, e a gente não tem o equipamento de retenção, não tem a cadeirinha, tem a criança menor de 4 anos, né, que usa a cadeirinha. Como é que você faz? Você nega a carona ou você leva o amigo assim mesmo com a criança sem proteção adequada? Então, muitas vezes, ser educador de trânsito é ser chato, porque eu tenho que correr o risco até de perder uma amizade para exercer. O senso comum não entende isso, né, Irene? O senso comum no trânsito, no caso, né? Às vezes a pessoa é especialista em outra área, tem mestrado, mas no trânsito, vamos dizer, analfabeto, né? Então ele vai falar que aquilo é frescura, que é bobagem, que nós estamos sendo general, sendo... Né? Você vai numa balada, né? Vai, tudo bem, vai de carona e o motorista bebeu. E você vai voltar de carona com ele? Você foi, vai voltar? Né? Não, então, temos que pensar. Se puder pegar a chave dele, esconder e chamar, sei lá. Claro, é o ideal, exatamente. Porque você não é nem voltar de carona e nem deixá-lo dirigindo naquelas condições. Porque você está sendo conivente, né? Se acontecer alguma coisa, de tabela, desculpa, indiretamente você foi culpado de ter permitido o acidente. Você permitiu que ele seguisse viagem, né? E que matasse a pessoa que estava com ele, as pessoas no veículo, e os terceiros, né? Que geralmente nas estatísticas você percebe que tem muitas pessoas que estavam vindo do culto, da família do aniversário, nenhum deles estavam bebendo, estavam na preferencial, certinho. Aí vem o outro veículo, o causador, o alcoolizado, enfim, o infrator, ele sai ileso, né? Ele atropela alguém, um jovem vindo da faculdade, aí acaba com aquela família, aquela vida, aquele futuro, enfim. É aquela tragédia que nós sempre estamos vendo na internet, às vezes não está no mesmo estado nosso, próximo da gente, a gente está sempre vendo aquilo se repetindo e a gente sem poder fazer nada, assim, no sentido prático, né? Então é muito frustrante nesse sentido, né? Isso daí. A gente fica... Por isso que eu acredito que esse tema provocou a live de hoje, nessa noite. O seu nome chama aquela Irene Rios, educação, sabe? No inconsciente vem querer, os que não são da área, querer saber qual o tema pertinente. E os que são da área já te acompanham e têm certeza que ia ser um sucesso, como está sendo. Porque você está percebendo que não conseguindo dar conta das pessoas que estão comentando. Até aproveito o ensejo e peço desculpa aos nossos amigos internautas, aí, nossas amigas, instrutores, especialistas,
que não deu tempo de eu mencionar. Está passando muito rápido, pessoal. O Lima falou o nome dele só uma vez, né? Ele está aí várias vezes. Josimar, o Diego, Márcia Brito está elogiando. Muito obrigado. Sim, tem A muitos Verônica Romanelli, comentários. o Sombra Lima. São muitas pessoas acompanhando, estão assim, gostando muito, mas não dá para mencionar o nome de todo mundo. Então, peço desculpa. Porque senão eu vou ficar só mencionando o nome e a Irene, eu até interrompi o momento aí, Irene, até peço desculpas, Irene, de ter interrompido aí algum momento. Você estava na sua fala, peço perdão, porque live ao vivo, assim, é diferente quando você grava um vídeo, né? Se você não comentar o nome, pelo menos tentar dar uma pincelada, as pessoas ficam um pouco magoadas, né? Elas falam, poxa, eu estou aqui, dispus meu tempo aqui para assistir, ele me viu aí, fiz um comentário, nem leu o meu comentário, né? Mas hoje foi uma exceção, não deu para falar todos. Mas as pessoas, nossos amigos vão entender isso e vão... E depois, posteriormente, da live, a gente acaba respondendo, né, os nossos amigos, hein? Depois vamos ver todos os comentários. Sem dúvida. Guilherme Poli, Osmar Carneiro, Gabriel Minúcio, Carlos Félix, Maria Cristina, Diego, muito obrigado. O Juan, de Curitiba, aí, né? Detran, né? Juan Ramon, né? Grande amigo no Facebook aí, um grande referência em trânsito aí. Um forte abraço, muito obrigado pelo prestígio aí da audiência. Enfim, professora, você tem mais alguma colocação? Eu estou pensando no seu tempo, eu não quero te estender muito. Eu acho que tudo. Eu acho que E as pessoas que estão acompanhando também, elas acabam ficando, elas têm outros compromissos, acaba ficando cansativo muito tempo. Live não pode se prolongar, já né? até passou. Mas eu percebi que você está sendo tão gentil e eu não quis interromper, mas também eu tenho que ter um desconfiômetro, né, ser inconveniente e ter o respeito ao seu tempo, né? E eu peço, por gentileza, para a professora, com todo o respeito, se tiver mais algum argumento para argumentar, fica à vontade. Se não, até peço a gentileza de fazer as considerações finais. Eu agradeço. Sobre o grupo Educação para a Segurança do Trânsito, né, que tem vários comentários aqui, e quem não participa, que tem interesse em participar do grupo, é só pedir para adicionar. O grupo está com mais de 8.000 membros e é bem dinâmico, as pessoas participam bastante, são divulgados eventos, atividades, ações, artigos, enfim, tudo relacionado à segurança do trânsito. Então, existe uma moderação, onde as postagens são selecionadas para que o grupo continue com essa qualidade, que o assunto realmente seja pertinente ao tema e que não haja muita repetição de assunto, né? Porque às vezes aqui nós há postagens repetidas. Então é muito bacana a participação das pessoas nesse grupo e estão todos convidados a participar. Bem, para encerrar, eu vou fazer a leitura do poema, não dessa campanha desse ano, mas a do ano passado, que é No Trânsito, o Sentido é a Vida. Geralmente, na campanha do Maio Amarelo e Semana do Trânsito, eu faço um poema, que é o que eu gosto de... eu gosto desse estilo de texto, de colocar a mensagem desse formato, né? São poemas bem fáceis de entender, uma linguagem mais lúdica, tipo cordel mesmo, né? Então, a do ano passado era No Trânsito, o Sentido é a Vida. Na cidade e no campo, pelas ruas e avenidas, a pé, de carro ou bicicleta, nas subidas e descidas. Lembre sempre que no trânsito o sentido é a vida. Nos momentos de lazer, naquela festa divertida, na companhia de amigos, com comidas e bebidas, priorize a segurança na chegada e na partida. Lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Nos dias calmos e de paz, e na agitação sentida, nos deslocamentos fluidos e nas filas incontidas, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Não importa a distância que está sendo percorrida, não importa a direção que está sendo seguida, não importa a situação que está sendo vivida, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Bem, com um poema eu encerro, então, a minha participação. Estou à disposição para o que precisarem, né? Depois vou ver os comentários e, mais uma vez, agradeço. Parabéns, professora. Você me permite um segundinho só para fazer um agradecimento, por gentileza?
Claro. Primeiramente, o seu poema é lindo, me emocionou, gostei muito, muito lindo, eu achei fantástico. E eu quero ler uma pequena frase aqui que eu costumo falar em sala de aula, que é de Cora Coralina, né? Que feliz é aquele que transforma, né? Que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina, né? Então, o princípio da humildade sempre. Meus agradecimentos por ter aceito o convite. Foi uma honra para mim, a satisfação tê-lo aqui. Isso vai ficar pro resto da minha vida, no meu coração, na minha mente, esse momento mágico, que é ter feito essa live mágica com a referência em Educação para o Trânsito, professor Irene Rios, que além de ser uma referência, é uma pessoa, um ser humano extraordinário, muito humilde, uma pessoa do bem. Eu percebo que você existe uma mulher aí, uma pessoa, mãe de família, enfim, além de ser uma profissional, fácil para as pessoas mais simples. Então, fico muito feliz, muito honrado e muito obrigado, professora. Muito obrigado aos nossos amigos e amigas internautas que ficaram ligados até agora. Um forte abraço, uma boa noite, uma excelente e abençoada semana, final de semana para todos aí. E, professora, eu também, humildemente, estou à disposição no que a professora precisar, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite, professora. Fica com Deus. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.